Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio de Pietrelcina, intercedei por nós. Olá, caríssimo Pai e bem, Deus abençoe. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo, missionário, me siga pelo Instagram, que eu vou colocar na tela a partir de agora, @Enio Viana. Na descrição desse vídeo está nas nossas redes sociais, onde você pode interagir conosco. Que alegria ter você conosco. Deus abençoe. Não desanime, ainda há esperança para vencer. Caríssimo Pai e bem, Deus abençoe. Graças a Deus, Deus tem me dado a graça de sair por esse mundo afora, pregar a poderosa palavra de Deus. E eu vejo pessoas com sede de Deus, pessoas que procuram estar na presença de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, tem gente de longa data, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 e assim sucessivamente. Mas querido, querida, mas continua vivendo a mesma vida de sempre. A pessoa acha que porque está na igreja e porque ela vai à igreja e porque ela reza, tá tudo certo, tá tudo ok. Querido, querida, nós precisamos pensar e refletir, porque a nossa vida, de fato, uma vez que nós procuramos a igreja, nós tínhamos uma vida de pagão, agora tem uma vida de cristão. Nós tínhamos uma vida de pecador, agora nós temos que viver e buscar uma vida de santidade. E é isso que a gente precisa compreender. E aqui, meu irmão, minha irmã, a gente muitas das vezes tem olhado para a santidade, para as coisas de Deus, algo mirabolante, algo impossível. E aqui nós vamos entender que se Deus falou sede perfeito, como vosso Pai é perfeito, a gente precisa entender que é fácil. Que é de fácil, a palavra não é fácil. Desculpa a palavra que eu disse aqui, que quer dizer que é possível, que a gente consegue. Basta a gente acreditar em busca dos nossos objetivos. Só que a gente precisa entender que existem pessoas dentro da igreja que tem a sede de ir, tem a sede de fato de rezar. Só que você percebe que ela se encontra voando na igreja. Simplesmente está sendo volume, mais um. E aí está o grande problema. Meus irmãos e minhas irmãs, o problema não é a sede que você tem de Deus. O problema não é você ir, mas o problema está, muitos de nós estamos voando. Como assim, Wênio? As pessoas vão à igreja, mas a palavra não entra no coração, não dá bons frutos. Porque você só conhece a planta quando dá bom fruto. E se você olha para a sua vida não tem gerado bons frutos para a igreja, conversão, cura, libertação, transformação, tem algo errado em sua vida. Aí você tem que entender, você está criando simplesmente só volume na igreja. Entende? E aqui, querido, querida, eu não tô aqui, meu irmão, minha irmã, para dizer que é impossível. Eu não tô aqui para isso. Tanto que o tema é, não desanima, ainda há esperança para vencer. Só que nós precisamos entender que o que precisa vencer não está longe, não está distante, está dentro de nós. E aqui está um grande detalhe, querido. A primeira coisa para que você precisa entender, você precisa reconhecer que você precisa vencer você próprio. Como assim, Wênio? Exatamente, é você que toma suas próprias decisões. É você que trilha o caminho que você quer ir, onde você quer chegar. E a gente encontra muitas pessoas sem propósito, sem meta. Muitas pessoas não querem chegar em lugar nenhum, só quer ser mais um. E aí tá um grande problema. Meus irmãos, a primeira coisa, você precisa vencer o eu, o que tá dentro de você. E aqui, querido, eu preciso dizer uma coisa para você. Você precisa reconhecer os seus erros. E aqui, meu irmão, quando nós somos soberbos,
Quantos de nós somos ignorantes? Quantos de nós? Muitos de nós somos desse jeito com essa situação. Não, eu já li a palavra de Deus, eu tenho 10 anos de igreja, Deus olha, é o coração, Deus é misericórdia, Deus me ama, eu leio a igreja, eu sou pregador, eu sou missionário, eu canto, eu sirvo a igreja, eu nasci na igreja católica, eu sou batizado, eu sou cristão. A gente encontra gente soberbo, prepotente, que não reconhece o erro, não reconhece o pecado, não reconhece os vícios, o defeito de caráter, de comportamento. E tem gente que tá assim há muito tempo. Querido, entenda uma coisa, tem gente que quer continuar desse jeito, nessa vida de sempre. Não muda, não melhora, não capacita, não busca se evoluir, ser uma pessoa melhor. E a gente precisa fazer isso. Você precisa entender, você tem errado até hoje. Então me fala. Não, querido, não, querida. Quem sou eu para apontar o seu erro? Eu preciso olhar pro meu erro. Mas eu quero dizer uma coisa. Quando a gente vai procurar um diretor espiritual, para ele nos dar um conselho, nos orientar. Querido, se o diretor espiritual dizer para você, ó, vou dar um exemplo bem concreto pra você entender aqui. O erro é esse. Você vai pegar e falar assim, então tá bom, vou eliminar. Você elimina o erro. Assim, ó, no estalar de dedos. Só que, o que acontece quando você faz isso? Logo daqui uma semana, você sente falta. E nessa falta, daqui a pouco ele volta de novo, porque ele é um pecado de estimação. Entende? Por que volta? Porque você obedeceu a ordem, você não buscou de fato uma cura por aquilo. Como assim? Você não assumiu o erro, assumiu que aquilo era um erro seu. Você simplesmente quis obedecer o seu diretor espiritual. Aqui ele estava te dando um bom conselho. E nós, como diretor espiritual, nós damos conselhos. Nós não podemos dizer faça isso, faça aquilo. Nós temos que fazer você pensar, raciocinar. Como assim? Deixa eu dar um exemplo aqui concreto pra você entender. Calma que eu vou te explicar pra você entender muito bem. Você tá vendo, você tá dirigindo seu carro. Você tá vendo saindo uma fumaça pequenininha saindo do carro, saindo. E você não leva na garagem, você não leva pro mecânico. E aí a fumaça vai aumentando, você não leva. Vai aumentando. Daqui a pouco o carro quebra, não liga mais. O carro tava dando sinal de defeito? Tava dando defeito. Quem é o culpado? Você. Quem errou? Quem errou foi o carro? Não. Quem errou foi eu. Vocês estão entendendo? Como assim? Vamos entender aqui a coisa. Muitos de nós sabemos que passar naquela rua dirigindo o carro tem um buraco. Só que você tá habituado a passar por aquela rua. E você tá passando e toda hora entrando no buraco e o quebra-mola tá quebrando. Tá danificando. E você continua passando. Entende? Aí aquela rua ali, você tem o horário certo para chegar no seu trabalho, na escola, na faculdade. Você continua passando. Se o diretor espiritual falar pra você, ó, vai pela rua B, e você vai, você corrigiu. Só que você vai começar a chegar atrasado na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Aí você vai sentir falta daquela rua de atalho. Você vai preferir passar pela rua de atalho, vai danificar o carro, vai chegar lá. É assim ou não é? É, somos assim. Então, o que nós, diretores espirituais, eu vou te explicar pra você entender como nós temos que fazer você pensar e refletir, para que você possa pensar conosco. Eu preciso que você seja, pede a Deus o dom da inteligência, pra você entender, o dom da inteligência. Querido, querida, você precisa entender uma coisa. Não tá danificando o seu carro? Tá. Tá danificando? Tá. Você quer ter o prejuízo? Não. Então, será que você vai... Você tem que estar no seu trabalho que hora? 7h30? Você sai 7? Então, ir pela outra rua, você gasta mais quantos minutos? Ah, eu gasto nessa rua de atalho 30, na outra eu gasto 40. Então vamos sair 6h45? Vamos?
Vamos. Ela pensou bem, não quer danificar o carro. Resolveu o problema? Resolveu. Vocês estão entendendo? Aqui está um grande detalhe. Pensou, ela fez ele pensar. Mas aí não pode dizer, passa por essa rua ou continua nessa rua. Ele não pode dizer. Então, querido, tá na hora de a gente pensar. Mas o que acontece com cada um de nós? A gente não pensa. O carro vai quebrando, quebrando, quebrando. E você desiste do carro. Não é assim que nós vamos estar acontecendo? É assim, como assim um Enio? A gente, presta atenção que você vai entender muito bem agora. Você tá rezando pelo seu cônjuge, pela conversão dele. Você reza 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. E você chega em casa. Não tem jeito não. E começa a brigar com ele. Aí que tá o erro seu, querido. Que você desesperou. Que você brigou. É esperar. Esse é o nosso erro. Entende? A gente precisa reconhecer o nosso erro, querido. Você precisa reconhecer. E aqui, querido, eu não posso desanimar. Porque as coisas não estão acontecendo do meu jeito. Da minha forma. Do jeito que eu penso. Do jeito que eu planejo. Como assim? Meus irmãos, a gente muitas das vezes... Vou dar um exemplo aqui concreto aqui. Se a gente for procurar alguém assim... Você conhece os 10 mandamentos? Não? As pessoas, infelizmente, têm procurado o padre. Não é para se confessar. É psicólogo de pobre, o padre. Tem procurado para desabafar. Pessoas sabem confessar, fica horas e mais horas. Entende? As pessoas vão para a igreja para se confessar, mas não é para dizer, assumir o erro. Não. Ela vai assim, padre, eu tô me sentindo mal. Muito mal. Eu rezo pela conversão do meu cônjuge, mas ele não se converte. Padre, na minha casa tá desse jeito. Dessa forma. E tá assim. E tá assim. Entende? Só que aí, meu irmão, minha irmã, ela não chega e fala assim, padre, dá um exemplo aqui, querido. Eu não sou casada, convivo com uma pessoa e não sou uma cristã exemplar dentro de casa. Estou em adultério, padre. Ela não diz isso. Ela só tá dizendo que não aguenta o marido dela. Você tá entendendo? A gente muitas vezes tem que assumir o nosso erro. Eu pequei, padre. Eu pequei. E aqui tá na hora de a gente assumir o nosso erro. E aqui, querido, não tá nesse negócio assim. Então você tá dizendo porque se eu disser que eu não tenho pecado, já tô pecando. Não é isso, querido. Não é isso. A gente precisa chegar nesse nível. Mas de fato, entender e compreender as nossas falhas. Nós falhamos. Nós pecamos. Para que de fato você possa ter uma vida abundante, a primeira coisa é assumir o seu erro. Só que, infelizmente, muitos de nós não estamos querendo assumir o erro. Estamos preferindo a primeira alternativa: desistir, desanimar, deixar pra lá, deixa quieto. É assim que a gente encontra pessoas. E dizer não tem jeito, não tem solução. Querido, nós precisamos assumir o nosso erro. Muitas vezes a gente tá fazendo as coisas do nosso jeito, da nossa forma. E não é assim. É do jeito de Deus, é da forma de Deus. Então, você entendeu muito bem. Primeira coisa, reconhecer o seu erro. Depois, querido, querer mudar. Sabe? A gente só pode se confessar, procurar um sacerdote, quando a gente se arrepende do erro. Querer mudar.
Como assim? Tem gente na igreja que continua ferido e ferindo pessoas. Tem gente na igreja machucado e ainda machucando pessoas. Tem gente ainda magoado e ainda magoando pessoas. Eu sei que nós precisamos de cura de tudo isso que eu acabei de falar. Só que muitas das vezes a gente não se arrepende das nossas atitudes. Entende? Não se arrepende de que a gente fez. Não. E as pessoas ainda dizem assim: eu nasci assim e vou morrer assim. Gabriela. Pessoas ainda dizem: pau que nasce torto nunca se direita. Meus irmãos, infelizmente muitos de nós estamos com essa situação e essa realidade. Tá na hora de a gente pensar e refletir, querido. Uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude concreta. Querido, querida, a gente precisa dar um basta. A gente pode mudar. Há possibilidade. E você e eu precisamos ser o primeiro a acreditar em nós mesmos, na nossa mudança de vida. Se você um dia tinha um costume de falar palavrão, você pode dizer: agora eu não quero mais falar. Se eu tinha um vício do celular, fala: eu quero mudar, agora eu vou me controlar. Se eu tinha um vício de compra compulsiva, agora eu vou mudar, eu vou comprar só o que é necessário. Se eu tinha o costume de mentir, agora eu vou parar. Se eu tinha o costume de fofocar, agora eu vou eliminar a fofoca. Então, você precisa agora pensar e refletir sobre isso. Então, nós precisamos. Pensa agora. Nós precisamos agora pensar agora. Pensa agora. Que cada um de nós possamos pensar e refletir. Se arrependa dos seus erros. Tem pessoas que falam assim: ah, eu fiz isso e já fiz, já não tem jeito. Já fiz, então pronto. Tá na hora de a gente arrepender, talvez pedir perdão. Tá na hora de a gente se arrepender e buscar falar: não quero mais fazer isso. Então tá na hora, meu irmão. Há esperança de mudar. Há possibilidades. Só que eu e você precisamos, no mais íntimo do nosso coração, no mais íntimo, a gente precisa reconhecer, entender esse Deus que de fato acredita em nossa vitória, acredita em nossa mudança de mentalidade, acredita que se nós esforçar, nós vamos mudar. Querido, ninguém nasceu e vai continuar do mesmo jeito, só se ela querer, só se ela quiser. Então, querido, querida, tá na hora de a gente tomar uma decisão. E aqui tá o grande detalhe: é decidir ser uma pessoa melhor, é decidir buscar fazer algo diferente. E é você que tem que fazer. Sabe, meus amigos, vou te dar um exemplo concreto. Se é amizades, corta. Se é vícios, começa a ter hábitos, virtudes. Entende? Se é o que você está assistindo, elimina. Então você precisa parar e pensar e refletir. Entender uma coisa, querido: Deus, Ele acredita em você. Deus, Ele te ama. Mas qual é a resposta que você vai dar? E aqui cabe eu e você pensar nisso. E cabe a mim e você refletir. Qual é a decisão que eu vou trilhar? É desistir e dizer não tem jeito, fazer o voto íntimo secreto e deixar de lado, deixar quieto? Nós precisamos hoje acreditar, confiar, entregar tudo isso nas mãos de Deus. Então, a partir de hoje, vamos agora, cada um pensa nisso. Nós precisamos pensar. E eu quero que você pense mesmo. Eu quero que você reflita sobre isso. Eu quero que você busque trilhar esse caminho de Deus. Mas é você que tem que tomar essa decisão. Eu não posso pegar na sua mão e te levar. Mas eu preciso que você de fato possa pensar e refletir nos seus erros, arrepender e buscar trilhar outro caminho.
Eu creio na sua mudança, você crê? Então, amém que você crê. Vamos agora ler um relato que nós deixamos no nosso próprio site. Presta atenção que vamos ler a partir de agora, por favor. Incrível como o autor é curado após se confessar com Padre Pio. Em algum momento de 1939, o celebrado dramaturgo italiano Luigi Antonelli veio de sua casa em Pescara para visitar Padre Pio. O autor, de 62 anos, disse ao padre que tinha um câncer na cabeça e no pescoço. Seu médico decidiu operar. Contudo, mesmo após a cirurgia, previu que ele não teria mais do que 3 meses de vida. Depois de participar da missa, Antonelli foi se confessar com Padre Pio. Não tenho como repetir o que ele me disse, contou mais tarde, pois enquanto falava comigo eu me sentia como que vivendo em um mundo sobrenatural. Poucos meses depois, Antonelli insistiu que notara uma melhora imediata. Não sei se a palavra milagre é exata do ponto de vista teológico, porém, não devemos discutir minúcias por causa de simples palavras. Agora escrevo um artigo todo domingo para o Giornale da Itália. No último mês, estive trabalhando em uma comédia que será produzida no Teatro Manzoni, em Milão. Não sei o que os médicos pensam sobre isso, o que as radiografias e os exames histológicos podem revelar, mas hoje me sinto milagrosamente curado. Sem cirurgia, os médicos de Antonelli avisaram que morreria em 3 meses. Contudo, ele viveu por 3 anos, aparentemente trabalhando e ativo na maior parte do tempo. Parece ter sido um dos casos de tréguas de 2 anos, que acabaram associados às orações de Padre Pio. Livro Padre Pio, a História Definitiva. C. Bernard Ruffin, página 360.